Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está mudando o jogo no mundo dos negócios, a de que fazer o bem pode sim ser extremamente lucrativo. E para provar esse ponto, vamos analisar duas gigantes, a americana Patagônia e a multinacional Unilever. Elas são super diferentes, mas mostraram como transformar a ética numa poderosa estratégia de crescimento. Vamos entender como elas fizeram isso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões, né? Fazer o bem é realmente um bom negócio? Por muito tempo, a resposta para isso era um grande talvez, cheio de desconfiança. Mas hoje, a gente vai ver que a resposta é um sonoro sim. E como isso está redefinindo o que a gente entende por sucesso empresarial. Mas antes de pular para os exemplos, a gente precisa alinhar os conceitos. Porque, olha, existe um abismo gigantesco entre simplesmente seguir as regras e ter uma cultura ética de verdade. Parece um detalhe, mas essa diferença é o que separa as empresas comuns das empresas que realmente fazem história. Olhando para essa tabela, a diferença fica bem clara. De um lado, você tem o compliance, que é totalmente reativo. A pergunta dele é: o que a lei me obriga a fazer para eu não ser multado? Do outro lado, a cultura ética é proativa. A pergunta é muito mais profunda. Qual é a coisa certa a se fazer aqui? Uma cultura se preocupa em evitar problemas legais. A outra se preocupa em construir um legado. E aqui está o grande perigo de focar só nas regras, a tal da ética de fachada. É um conceito muito forte. Sabe, a empresa tem lá um código de conduta lindo e moldurado na parede, mas na prática, no dia a dia, as decisões são bem diferentes. É o clássico faça o que eu digo, não o que eu faço. O teste de fogo para qualquer liderança é justamente alinhar o discurso com a ação. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. E para começar, não tem exemplo melhor do que a Patagônia, uma empresa que já nasceu com o ativismo no seu DNA. A Patagônia vende roupas e equipamentos para esportes ao ar livre. Mas ela não é só uma empresa de roupas. Ela se define como uma empresa ativista. Para eles, proteger o planeta não é uma campanha de marketing que acontece uma vez por ano. É a razão de existir da empresa. E essa é a grande virada de chave. Deixar de se preocupar só com os acionistas e passar a se preocupar com todo mundo envolvido no processo. E essa missão não é só da boca para fora. Olha só as ações concretas. Eles usam materiais sustentáveis, incentivam as pessoas a consertarem suas roupas em vez de simplesmente jogá-las fora e chegam ao extremo de doar 100% dos lucros de um dia como a Black Friday. A gente está falando de US$ 10 milhões em 2019. Cada uma dessas ações reforça a coerência da marca. E qual é o impacto disso no time, nas pessoas que trabalham lá? Bom, esse número aqui diz tudo. 80% dos funcionários da Patagônia se dizem muito satisfeitos. Pensa bem, eles não vão trabalhar só para ganhar um salário. Eles vão trabalhar por uma causa em que acreditam. Isso cria um nível de lealdade e de motivação que dinheiro nenhum consegue comprar. Agora, vamos para o nosso segundo caso, que é um contraste muito interessante. Porque se a Patagônia já nasceu com uma missão, a Unilever, essa gigante global, escolheu, de forma estratégica, se transformar e caminhar em direção à sustentabilidade. Agora tenta imaginar o tamanho do desafio para uma gigante como a Unilever, a empresa anglo-holandesa dona de centenas de marcas. Sob a liderança do visionário Paul Polman, eles fizeram algo radical. Em vez de criar um departamento de sustentabilidade isolado num cantinho, eles colocaram a sustentabilidade no coração da estratégia de negócios. E não foi fácil, viu? Ele sofreu uma pressão enorme de investidores focados no lucro de curto prazo, mas a visão de longo prazo acabou vencendo. A meta não era ser mais verde, era crescer sendo mais verde. O nome do projeto deles já diz tudo: Plano de Vida Sustentável. E as metas eram gigantescas. Não era sobre reciclar mais papel no escritório. Era sobre cortar pela metade o impacto ambiental de todos os produtos deles e, ao mesmo tempo, melhorar a saúde de 1 bilhão de pessoas. A escala do compromisso era global, era massiva. E a pergunta que não quer calar: financeiramente, deu certo? A resposta está nesse gráfico. Em 2021, as marcas com propósito não foram só uma parte do negócio. Elas foram o motor, responsáveis por 70% de todo o crescimento da Unilever. Essa é a prova definitiva de que sim, propósito dá lucro, e muito. Então, vamos juntar as peças e entender o que esses casos nos ensinam. Fica cada vez mais claro que as práticas de negócios éticas não são só a coisa certa a fazer. Elas levam a resultados tangíveis e muito positivos.
E essa mudança não vem só de dentro das empresas, vem de fora, vem da gente, de quem consome. Dados da Edelman mostram que 81% das pessoas, uma maioria esmagadora, exigem transparência. Aquele papo de confie na gente já não cola mais. As pessoas querem ver, querem saber como as coisas são feitas e qual o impacto real da empresa no mundo. As pessoas também querem trabalhar em lugares dos quais elas se orgulham. E os dados comprovam. Uma pesquisa da Deloitte mostra um padrão muito claro. Empresas com líderes éticos têm uma rotatividade de funcionários muito, mas muito menor. Reter talentos, hoje em dia, não é só sobre salário, é sobre ter um propósito em comum. E não se trata só de manter as pessoas na equipe, mas de torná-las melhores. Um estudo de Stanford traz um número impressionante. Equipes lideradas por pessoas éticas são 12% mais produtivas. Por quê? É simples, porque num ambiente de confiança, as pessoas não têm medo de arriscar, de inovar, de colaborar. A ética vira performance, vira resultado. Ok, exemplos incríveis lá de fora. Mas e aqui, no Brasil? Como é que isso tudo se aplica na nossa realidade, no nosso contexto? Vamos traduzir essas lições para as empresas brasileiras. E a gente não precisa olhar muito longe para encontrar inspiração. A Natura é a prova viva de que esse modelo funciona e, muito bem, aqui no Brasil. A empresa já nasceu com a sustentabilidade no seu DNA e o mercado reconheceu e recompensou isso. As ações cresceram 70% em 5 anos. É a prova de que a bioeconomia não é só boa para a Amazônia, é ótima para os negócios. Então, por onde começar? A gente pode resumir em 4 passos práticos para quem quer ser um líder de impacto. Primeiro, lidere pelo exemplo. A cultura começa de cima para baixo, sempre. Segundo, integre a ética na estratégia, ela não pode ser um apêndice. Terceiro, comunique com transparência total os acertos e os erros. E quarto, que talvez seja o mais crucial, meça o que importa. O impacto social e ambiental precisa ser gerenciado com o mesmo rigor dos resultados financeiros. E assim a gente chega à questão final, uma reflexão para cada pessoa que está nos ouvindo. Liderança ética não é só sobre construir negócios melhores. É sobre decidir que tipo de marca, que tipo de impacto a gente quer deixar no mundo. Qual vai ser o legado da sua liderança? Obrigado por nos acompanhar nesta análise.